Kyrie Irving se envolveu em mais uma polêmica e mais uma vez ele e o seu Brooklyn Nets foram desviados do basquete. Mas dessa vez o Kyrie Irving pode ter aprendido, saído por cima e até ter sido um pouco injustiçado na situação. Sejam bem-vindos ao BDP, eu sou o João e hoje eu vou analisar com vocês todo aquele escândalo antissemita do Kyrie Irving. Começando com o contexto da situação, que é o seguinte. O Kyrie Irving foi suspenso pelo Brooklyn Nets após compartilhar um link para o documentário, esse aí que está aparecendo na sua tela aqui, eu não vou falar de forma alguma. Ele compartilhou o link para esse documentário em suas redes sociais e esse filme contém diversas mensagens antissemitas e também desinformação sobre a história da etnia judaica. E, resumindo, é um documentário que tem como seu objetivo retratar o povo judeu como um grupo poderoso que possui alguma forma de controle obscuro dos poderes sociais, políticos e econômicos do mundo, com um dos tópicos principais desse documentário sendo declarar que os judeus se intitulam do posto de povo escolhido por Deus, que é um posto, teoricamente, pertencente à população negra. E bom, é parte do mesmo discurso antissemita que está aí rodando a Terra nos últimos milhares de anos, com algumas claras atualizações que têm um objetivo explícito para mim, que é uma tentativa de jogar os grupos, os povos negros e judeus, um contra o outro e pintar os dois como os rivais e inimigos históricos. Então, basicamente, esse é o documentário e a situação é a seguinte. O Kyrie Irving compartilhou esse documentário postando um link pro mesmo, sem nenhuma legenda, sem nenhum comentário. E isso sem nenhuma explicação, obviamente dá a clara impressão de que o Kyrie compactua com todas as ideias expressas no documentário que ele compartilhou. Mas essa impressão claramente não pode ser levada 100% com certeza, porque todos merecem uma chance de se explicar e de contar o seu lado da história. E o Kyrie, como uma super estrela da NBA, que tem uma plataforma enorme, claramente teve essa chance também. E bom, ele reagiu da pior forma possível. Can you please stop calling it a promotion? What am I promoting? Put it out on your platform. But I'm promoting it? I put it out there just like you put things out there, right? Yeah, but Okay. it's not You put stuff, things out there for a living, right? right? But my stuff Great. is So not let's move on. filled Let's with move on. anti-Semitic Let's stuff. move on. Don't dehumanize me up here. I'm not doing I'm that. another You're human free to being. post I can post whatever I want. So can post say that and shut it down and move on to the next question. But Kyrie, you have to understand that by I don't have to understand anything from you. E o Nets, vendo todo esse escândalo que rolou aí nessa entrevista, respondendo a tudo isso, suspendeu o atleta por pelo menos 5 jogos com uma lista extensa de coisas a serem cumpridas. E nessa lista, entre outras coisas, havia um pedido de desculpas oficial feito em suas redes sociais, um encontro com lideranças dos dias de Nova York e uma reunião com a Anti-Defamation League, uma organização pró-judeus dos Estados Unidos. O motivo para o Nets suspendê-lo foi não considerar que a imagem do Kyrie poderia estar relacionada à imagem da franquia Brooklyn Nets no momento, e a empresa Nike, que patrocinava o atleta, também tomou a mesma decisão, não achava que a imagem dele deveria estar ligada à organização e suspendeu sua relação com o atleta por tempo indefinido. E após tudo isso, o Kyrie cumpriu com tudo combinado, retornou às quadras, pediu desculpas repetidamente e afirmou que entende que pessoas se sentiram ofendidas pelo ocorrido. E que mesmo que ele não tenha nenhuma crença antissemita, ele sabe e ele tem a noção de que vários conteúdos que estavam presentes no documentário não deveriam ser relacionados à fé judaica, e generalizar um povo da forma que foi feita no documentário é uma das piores coisas que podemos fazer como uma sociedade. Então, essa foi a situação, então vamos para análise, começando pelo Kyrie Irving individualmente. Que bom, né? Vocês sabem, eu acho que a maioria de vocês deve saber que eu não sou o maior fã do Kyrie Irving, eu sou um dos maiores haters do Kyrie Irving, inclusive, e pra mim esse é só mais um capítulo de extrema irresponsabilidade do cara que não entende quanto dano ele pode causar com as ações dele e é tão arrogante ao ponto de acreditar que as crenças dele não podem ser rebatidas, contestadas, ele não pode discutir com ninguém sobre elas. Que ele não tem o dever de se explicar, de contar o seu ponto, de discorrer sobre as coisas que ele defende, e é claro, já que ele não sente nem a necessidade de se informar sobre essas coisas. E imagina se ele fosse assumir as consequências do que ele fala, ao invés de fugir e acusar os outros e se tratar como uma vítima. E ele simplesmente fez isso várias e várias vezes, vocês sabem, vocês provavelmente acompanharam aqui no canal que a gente cobriu isso tudo e falou sobre. E em todos esses casos ele estava se declarando a voz daqueles que não têm voz, o defensor dos que não têm defesa, e sempre se considerando o grande salvador, tendo certeza naquela cabecinha dura dele que ele tem todas as respostas para tudo e que ele é um grande intelectual e estudado, que ele é tão superior a todos os outros que ele nem deve uma explicação a ninguém. Ele é tão superior aos meros mortais que eles não são dignos de sustentar uma discussão, uma conversa com ele sobre esses assuntos, já que eles não merecem esse luxo. Ele é tão superior, então para que ele iria considerar que as pessoas
que estão abaixo dele são dignas de conversar com ele, de questionar ele sobre qualquer coisa. Por que ele deveria se explicar para um jornalista, já que ele é tão inferior ao Kyrie Irving, e lidar com perguntas simples sobre sua possível crença antissemita? O Kyrie Irving provou exatamente isso. E ele, inclusive, usou a palavra desumanizar. É isso mesmo. O jornalista que fez uma pergunta para ele estava desumanizando ele. E eu acho que eu sei por que ele usou essa palavra. Porque para ele se rebaixar ao ponto de conversar com alguém tão inferior seria se desumanizar. E você perguntar é você simplesmente tirar a humanidade dele, porque você não é humano o suficiente para perguntar a um cara tão superior, né, acima de você. Então, eu acho que é por isso que ele usou a palavra desumanizar. Mas, bom, apesar de tudo, o Kyrie Irving ele realmente pediu desculpas, afirmou que entende sua situação, realmente foi bem maduro ao lidar com isso, e ele, igual ele falou, generalizar um povo nessa sociedade é a pior coisa que nós podemos fazer. Isso foram palavras dele, e ele realmente parece que entendeu, pesquisou, conversou com pessoas da etnia, entende onde está o seu erro em ter compartilhado, em ter promovido daquela forma sem nenhuma explicação. Entende que, apesar de que ele não tem nenhuma crença antissemita, alguns pontos paralelos que ele viu ali no documentário foram o motivo de que ele compartilhou aquilo lá, e ele entende realmente que a maioria das coisas que estavam explícitas ali naquele documentário não são coisas que ele não concorda, são coisas que são maldosas contra a comunidade judaica, e ele realmente se informou, aprendeu e evoluiu. Eu acho que a principal parte desse evoluir é que ele aceitou que ele pode se explicar, né? Começa por aí. Então ele realmente lidou de forma muito madura com isso, e parece que se ele continuar fazendo isso, eu acho que ele realmente poderá fazer uma boa luta por impacto e mudança, que é o que ele clama querer, né, no mundo. E eu acho que, honestamente, do fundo do coração dele, ele não tinha uma maldade ao fazer isso. Eu acho que ele realmente queria, igual ele falou, o bem de seu povo, o povo que ele clama defender. Eu acho que ele não tinha uma maldade, nenhum objetivo antissemita mesmo, nenhuma questão de ódio dentro do coração dele quando ele fez aquele compartilhamento, mas ao mesmo tempo ele entende o erro dele, e eu acho que o Kyrie Irving entendeu, aprendeu, pesquisou, se informou, debateu, evoluiu e seguiu em frente, e eu acho que a gente pode perdoar o Kyrie. É uma coisa que ele fez, ele reconhece e passou. Foi uma ótima atitude e uma boa forma de lidar aos finalmente depois da suspensão, diferente do que ele fez lá no começo, que foi o que causou a suspensão em primeiro lugar. E agora vamos falar das outras partes da situação, do Brooklyn Nets, da Nike, da ADL e de toda essa galera. E, bom, a gente sabe que todo mundo tem os seus defeitos, todos nós temos os nossos defeitos, mas ao mesmo tempo, as outras partes viajaram legal e o Brooklyn Nets viajou legal. Além do pedido de desculpas oficial, que é, bom, o mínimo, nenhum dos outros pedidos faz nenhum sentido, e principalmente nenhuma das outras coisas que caíram sobre ele faz nenhum sentido. O Kyrie deveria se informar e conversar sim com outras pessoas que se sentiram ofendidas sobre o assunto, ele deveria sim se inteirar melhor. Mas quem diabos é a Nike para pedir isso para ele? Uma organização que simplesmente depende de trabalho escravo para produzir os seus itens de hype, de moda, de artigos de esportes diferenciados, e é uma organização que sempre está disfarçadamente do lado das ditaduras e da opressão que tem ao redor do mundo. Eles que são os caras que vão jogar o nome do Kyrie na lama, é sério? É justo isso? E também a Anti-Defamation League, que é uma organização a favor da comunidade judaica, que faz um ótimo trabalho com isso e deve continuar. Mas claramente não só ao lado bom, afinal eles se encontram calados quando esse tipo de justiça que caiu sobre a comunidade judaica cai sobre outras comunidades religiosas, étnicas e raciais, e principalmente com a situação da comunidade islâmica de Nova York e dos Estados Unidos, que sofreram muito nos últimos anos. A Anti-Defamation League clama querer integração e paz entre os povos, se provou uma organização que, na verdade, não tem tanto disso. Então, por isso mesmo, eu realmente não acho que eles tenham a moral de cobrar tanta coisa do Kyrie Irving assim. Eu acho que o Kyrie Irving, como um homem muçulmano, tem mais moral de cobrar deles do que eles têm de cobrar dele. E claro, além do Joe Tsai e a franquia do Brooklyn Nets, que bem possivelmente está envolvida com atividades criminosas e com regimes ditatoriais ao redor do mundo. Sim, Joe Tsai, assim, você não tem muita moral para cobrar ninguém não, apesar de ser um dono muito presente, um dono muito bom. Demora poucos minutos para você saber esses donos de franquias e com quem eles estão envolvidos. E, bom, eu recomendo que vocês pesquisem um pouco aí sobre o Joe Tsai, dono do Brooklyn Nets. E sim, tudo aquilo que eu falei detonando o Kyrie Irving segue sendo a minha opinião, mas apesar de tudo, de mais absurdo que ele fez, não são essas pessoas que vão colocar
ele para baixo. Eles não têm esse direito, não são eles que deveriam ter esse direito. E ele, mesmo que de forma tardia, assumiu seu erro, buscou se informar, interagir, seguindo em frente com uma pessoa melhor e evoluída. Ele pode deixar essa situação para trás e continuar sua jornada pelo que ele clama querer, que é melhora, mudança e igualdade. E a gente pode perdoar ele sim. Mas os que colocaram ele contra a parede não fizeram absolutamente nada disso e seguem seus cavalos altos, achando que eles são a polícia da moral. E simplesmente podem cobrar do Kyrie Irving de forma tão brusca, sendo que isso não foi nem a pior coisa que ele fez. E apesar de tudo, eu acho que é bem tranquilo de se dizer que o Kyrie Irving saiu por cima de toda essa galera. Então esse foi mais um vídeo, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não se esqueça de comentar aqui embaixo o que você achou. Você acha que o Kyrie tinha maldade, não tinha maldade? O que você acha da galera aí que cobrou dele? O que você acha dessa situação toda? Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativando o sininho para não perder nada que vai aparecer aqui. Muito obrigado e forte abraço.